é sempre muito bom a gente retomar, né, os estudos. Eu estava olhando meu trabalho, né, e refletindo sobre os passos posteriores, né, depois da defesa, e o quanto esse trabalho ele me ajudou é, a ver, né, a enxergar com mais propriedade os espaços de escola. Então, nesse ano de 2024, eu estive percorrendo, né, 10 escolas em 13 regiões do município de Foz do Iguaçu, e eu tive a oportunidade, então, de refletir melhor, né, e mais de perto, a partir das rotinas, a partir da dinâmica de funcionamento de cada escola, né, nas regiões que nós escolhemos. No entanto, o que eu vou conversar hoje é justamente o que aprimorou meu olhar, né, para que eu pudesse, então, dar continuidade ao meu estudo sobre escola. Especificamente, eu falo sobre cultura escolar, né? Então, para que a gente possa conhecer uma escola, é importante que a gente consiga apreender que cultura se constitui dentro desses espaços, né? Dentro desse espaço. Então, eu fui, né, desenvolver um trabalho usando como categoria de análise um conceito, né, de cultura escolar, ok? Em contextos de fronteira. Então, eu fiz uma pesquisa na Escola Helenice Melhorança, né? E eu tive a oportunidade, então, de passar um período dentro dessa escola, estudando, observando, né, toda a rotina daquela instituição. Bom, então, esse estudo, na verdade, eu investigo essa cultura, né, na escola pública de Foz do Iguaçu, nesse contexto da Tríplice Fronteira, e eu analiso, então, as práticas pedagógicas e as práticas escolares. Eu vejo aqui como práticas pedagógicas as práticas de ensino, né, o modo como as coordenações, o modo como os professores lidam, né, com o seu trabalho dentro das salas de aula e dentro do espaço da escola. E as práticas escolares, na verdade, são aquelas que vão permanecer, que vão virar rotina, que vão virar cultura dentro desse espaço. Kátia, só um momento, você está passando? Aí, passou. Agora passou. Agora passou? Ok. Então, mas o que é a cultura escolar? Na verdade, a cultura escolar ela é um conjunto de práticas, né, que vão moldar esse ambiente escolar. Então, cada escola ela tem, na verdade, uma forma, né, de funcionamento que é constituída a partir, né, do trabalho realizado pelos atores que estão ali dentro daquele espaço. Então, para que a gente possa conhecer essa escola, é preciso que a gente conheça a cultura que se constitui dentro, né, dessa escola. E é muito importante a gente pensar assim, o que é cultura, né? O que é essa cultura escolar? Então, existem conhecimentos que são estruturantes, né, dentro do ambiente escolar, né? Então, a escola, na verdade, ela se constitui por esses elementos. Os estruturantes, né, que são permanentes. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe ali duas imagens, né, de escola de contextos diferentes. Né? Então, tem uma escola antiga, vocês estão enxergando aí, não sei se estão vendo bem, e tem uma escola indígena. Mas a gente reconhece elementos que são passíveis, né, de que a gente possa determinar que são escolas. Então, esses elementos são chamados de elementos permanentes, né, que são estruturantes da escola. E nós temos também os elementos que são cambiantes, que são volantes, que são aqueles elementos que vão se modificando com o tempo, né, de acordo com as transformações da escola, de acordo com o ambiente em que ela está alocada, né, de acordo com a característica dela. Então, o meu olhar para a escola, ele voltou-se primeiro para verificar aquilo que é estruturante permanente, né,
e mais especificamente para aquilo que caracteriza uma escola, por exemplo, de fronteira, tá? Bom, então, se nós olharmos para a escola, ela é composta por esses elementos aí, né? Então, nós temos a escola, o espaço, o tempo, os sujeitos e as práticas. Então, no meu trabalho, eu tive a oportunidade de revisar, né, de passar por esses espaços, observando, né, a arquitetura da escola, observando todas as normativas, todos os rituais escolares no tempo que eu estive lá, e, especificamente, eu voltei o meu olhar mais detidamente sobre os sujeitos e as práticas que ali se constituem, que são os professores, né, as coordenações e as práticas que ali acontecem no dia a dia. Eu estou mudando aqui, você vê que ele está aumentando e diminuindo? Bom, No, está tá certo, certo? Katia. Uhum. Ok. Bom, então, é importante que a gente saiba também, né, que dentro desse ambiente existe, além da cultura que se institui ali, né, no dia a dia dessa escola, é importante que a gente saiba que essa cultura que se institui ali, ela é, na verdade, né, resultado de outras culturas que incidem sobre essa escola. E aí nós temos, né, uma cultura empírica, nós temos uma cultura científica e nós temos uma cultura política, que vão, né, na verdade, exercer força e domínio e influência sobre a cultura que vai, né, se constituir dentro desses espaços. Vou explicar melhor um pouquinho. Então, assim, a cultura acadêmica, na verdade, né, são aqueles conhecimentos das universidades, das UEBs, né, da formação acadêmica, de tudo aquilo, né, dos livros, daquilo que os professores fazem como curso, né, de formação continuada. A cultura política é o poder público, né? Então, são a Secretaria Municipal de Educação, né? Então, todas as normativas, né, as políticas que incidem sobre esse espaço. E nós temos, né, a cultura empírica, né? A cultura empírica, que é aquela que, na verdade, ela é produzida, né, ela é construída pelos professores. Então, os professores, no dia a dia do seu trabalho, eles vão recebendo, né, informações, eles vão recebendo ordens, eles vão recebendo instruções, e eles vão traduzindo esses conhecimentos, essas instruções, em saber escolar, né? Então, eles vão traduzindo e levando isso para dentro do espaço da sala de aula. Então, na verdade, a escola funciona dessa forma, né? A partir da junção dessas, né, dessas três culturas e que vão, na verdade, refletir diretamente no trabalho do professor dentro da sala de aula. Bom, e aí então eu trago, né, alguns questionamentos que bom, que particularidades existem no processo de escolarização em um contexto plural, né, numa cidade como Foz do Iguaçu, de tríplice fronteira, né? Então, que tipo de práticas escolares se efetiva nesses espaços, né? E de que elementos uma escola que é localizada nessa região de fronteira ela se constitui? Então, na verdade, eu queria saber que escola é essa, né? O que ela traz de diferente por ela estar, né, nesse contexto tão atípico, né, e tão plural. E eu também queria saber, né, se ela tem algo de diferente de outras escolas, né, que não estão em região, né, de pluralidade cultural e linguística. Bom, então, assim, na minha pesquisa eu fiz em 4 etapas, né? Eu fiz um levantamento bibliográfico, depois eu fiz uma pesquisa documental, e nessa pesquisa documental eu analisei, né, o projeto político da escola, como a ficha de matrícula e um documento chamado Protocolo de Acolhimento, né? Então, que são expressões, na verdade, da cultura política,
né, que incide sobre esse espaço. Em seguida, na terceira etapa, eu trabalhei uma pesquisa de campo, né, com observações que eu fiz de agosto a dezembro, né, dentro dessa escola, acompanhando todo o trabalho dos professores e das coordenações. E na última etapa, então, eu trabalhei a triangulação, né, dos dados. Bom, então, a partir, né, de todo esse processo, eu então trago esses dados, né? Na época que eu fiz a minha pesquisa, em 2022, nós tínhamos dentro da escola, em Foz do Iguaçu, 402 alunos no ensino fundamental, migrantes, né, com outras nacionalidades. E tínhamos 19 nacionalidades diferentes. Da escola que eu pesquisei, eram 29 crianças, né, com 5 nacionalidades diferentes. Então, eram árabes, paraguaios, argentinos, sírios, né, e venezuelanos. E esse dado que eu trago agora, né, nós continuamos com 50 escolas, né, no município de Foz do Iguaçu, 45 centros de educação infantil, né, e nós temos matriculados hoje, fechando o ano de 2024, 29.144 estudantes, incluindo a educação infantil e o ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, nós temos hoje 18.360 alunos. Desses 18.360 alunos, 1.198 alunos são crianças migrantes, né, matriculadas na rede municipal. Então, 314 são da educação infantil e 884, nós fechamos o ano com esse dado. Então, veja você que 2022 para 2024, né, eram 405, hoje nós temos 884 crianças, né, no ensino fundamental. E aí, hoje, nós temos, né, 24 nacionalidades diferentes dentro do município. Então, essa questão, né, assim, essas crianças estão presentes dentro desses espaços, né, elas são alunos e elas estão, né, em constante enfrentamento, né, do seu processo de escolarização. Bom, então, na minha observação, e voltando lá para a escola que eu pesquisei, eu tive a oportunidade, então, de olhar, né, desde o entorno da escola, quando eu observei, na verdade, assim, os ônibus que ficavam aguardando as crianças, né, que diariamente faziam o translado, né, e passavam pela aduana. Eu tive a oportunidade de olhar a estrutura da escola, né, então a arquitetura da escola. Eu observei a paisagem linguística, então aquilo que ela oferece, né, como estímulo nas suas paredes, né, no seu quadro de avisos e assim por diante. Então, eu analisei documentos, né, padronizados e os professores. Bom, dos resultados, para que eu não possa, né, porque não me estenda muito, a estrutura da escola, ela segue um modelo padrão, né, já do município, e é muito importante a gente pensar que, sim, que a escola, ela traz essa feição, né, ela traz uma estrutura que nós a reconhecemos como escola. Então, ela tem ainda, eu vou mostrar uma imagem em seguida para vocês, peraí, daí eu volto aqui de novo, peraí. Ó, então, nós temos aqui, né, o corredor da escola que lembra, né, uma estrutura rígida, rigorosa, né, que lembra muito, né, a mesma imagem de prisão, né, e é claro que, assim, toda essa história da escola, ela traz para a gente essas marcas, né, de que o modelo da escola, da estrutura arquitetônica da escola, ela tem utilidade. Então, ela tem uma utilidade. Essa utilidade ninguém faz nada dentro do espaço da escola aleatoriamente. Então, existe o disciplinamento, né? Os horários de entrada, de saída, existe o horário de ir no banheiro, existe o horário do lanche, existe o horário. Então, assim,
os espaços e as atividades, eles são controlados. Então, isso permanece dentro desse espaço. Só para que vocês tenham uma ideia, na Escola Helenice Melhorança, na época em que eu fiz a pesquisa, foi o pós-pandemia. Então, as crianças não tinham recreio, né? Então, eles eram direcionados pelos professores e, em fila, comiam seus lanches e depois voltavam para as salas de aula, né? Então, e aí, pelo que eu soube, né, agora eles voltaram à atividade normal, né, de ter um recreio em que eles pudessem correr, brincar, mas começou a dar problema de novo, então voltaram novamente, né, à prática de liberar as crianças somente para o lanche. Deixa eu voltar aqui um pouquinho de novo. Bom, então a estrutura da escola, ela permanece, né, com esse, embora tenha a modernidade das cores, embora tenha a modernidade, né, tenha as questões mais atualizadas, né, da contemporaneidade, como segurança, etc., ela ainda permanece com essa feição, né, do disciplinamento das pessoas e dos corpos. A paisagem linguística da escola, por ser uma escola de fronteira que tem muitas crianças com outras nacionalidades, a língua portuguesa é a língua dominante, né? E com pouca visibilidade para as outras línguas. Então, não existe dentro dessa escola, por exemplo, estratégias visuais que vão privilegiar, né, ou que induzam, ou que promova a diversidade linguística, que vão acolher os falantes de outras línguas. Okay? Com relação aos documentos, né, que eu analisei, o projeto político-pedagógico, que é a expressão da cultura política, ele não traz, né, nenhuma menção, né, mais detida, mais aprimorada, mais de uma pluralidade cultural e linguística dentro daquele espaço. Então, se a gente for olhar, por exemplo, quais são, né, as partes do projeto político-pedagógico, a gente vai ver que tem uma identificação da escola, né, depois tem o referencial, né, onde são 3 eixos, né, esse eixo referencial onde vão se colocar os conceitos, e, por último, as práticas, né, aquilo que se coloca como sendo as práticas realizáveis e permitidas dentro daquele espaço. E nessas práticas não há nenhuma menção sobre, né, ou nenhuma instrução sobre como lidar com crianças, né, de outras nacionalidades. Fala-se da inclusão, fala-se, por exemplo, como lidar com a afrodescendência, né? Então, mas não se tem nenhuma instrução com relação, né, ao cuidado, às instruções sobre como lidar com a questão do acolhimento dessas crianças. Então, eu analisei também, além do projeto político-pedagógico, a ficha de matrícula, que é uma ficha de matrícula padronizada para o Estado do Paraná, que também não traz, né, nenhuma referência particular com relação a essa diversidade cultural e linguística. E nós temos um documento que se chama Protocolo de Acolhimento, né, que foi criado pela UNILA, pelos pesquisadores da UNILA e da UniOeste. A Jorgelina fez parte desse grupo, a professora Laura Mato, né, dentre outros pesquisadores. Esse protocolo de acolhimento, ele foi aprovado, né, e mandado para as escolas em 2021. Mas, quando eu fiz a pesquisa, ele não se conhecia dentro desse espaço esse documento. Então, os professores não tinham conhecimento sobre a existência de um protocolo de acolhimento para receber as crianças com outras nacionalidades. Certo? Então, assim, ele não foi realmente, né, visto, ele não foi discutido e ele não está contemplado no projeto político-pedagógico, né? E ainda hoje, né, quando eu passei pelas outras escolas, né, por essas 10 escolas que eu estive, também muitos ainda não conhecem o documento,
né, ele também ainda não é utilizado. Então, há, na verdade, né, uma forma de proceder com relação ao acolhimento dessas crianças que são concebidas muito de forma intuitiva, né? Então, a escola ela segue alguns padrões, né, que foram orientados pela Secretaria de Educação, mas ela não se deu conta de que existe um documento norteador, né, para o acolhimento dessas crianças. E aí, então, na entrevista com os professores, desculpe, né, eu apliquei um questionário, não foi entrevista. Nós, então, né, reconhecemos desses professores algumas práticas, né, que eles realizam dentro da sala de aula para poder, né, lidar com essa pluralidade cultural e linguística, né, para ensinar essas crianças com outras nacionalidades. E nós também aprendemos, né, desses profissionais quais são os desafios e quais são, na verdade, a grande aquilo que angustia, né? Quais são os grandes problemas, quais são os grandes enfrentamentos, né, que eles vivenciam dentro desses espaços a partir desta realidade. Bom, então assim, na escola Helenice Melhorança, né, quando eu fiz a pesquisa eram 32 docentes e 84% não falam e não entendem uma segunda língua. Né? Então, somente 5 professores falavam espanhol. Então, assim, o que a gente percebe? Né? Que há, na verdade, uma discrepância, né, com relação a uma realidade fronteiriça, onde todas essas, né, onde existe muitas crianças, ou a maioria das crianças falam que são de outras nacionalidades, falam espanhol, né? Na verdade, o desinteresse em se apropriar ou de aprender uma segunda língua, né, para que possam, né, trabalhar de uma forma mais tranquila com esses alunos. E aí, então, eu tive a oportunidade, né, de olhar para as atividades realizadas, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas a Secretaria Municipal de Educação ela tem total controle sobre sobre a programação curricular da escola. Né? Então, os planejamentos são realizados e programados pela própria Secretaria de Educação. E aí, então, algumas escolas permitem que os professores façam, né, os seus planejamentos particulares e as suas atividades, mas a escola Helenice Melhorança, não. Né? Então, toda a atividade ela é feita pelo professor, mas ela é controlada pelas coordenações. Então, assim, se nós, ao olharmos, né, as atividades realizadas pelos alunos, a gente vai perceber que alguns professores burlam a regra, né? Ao perceberem que seus alunos, por exemplo, um aluno árabe, né, ou uma aluna árabe, não consegue produzir, né? Ela não consegue avançar. Embora ela já tenha sido alfabetizada no país de origem, ela não consegue avançar por conta da língua. Então, em alguns momentos, por exemplo, essa professora, ela permitia que a criança, né, fizesse a sua tarefa, né, a sua atividade na língua dela. Né? E depois, então, usavam como recurso o Google Lens, ela usava um celular, né, para traduzir, para que, então, essa criança, né, pudesse, então, participar das atividades. Mas esta é uma exceção, né? Porque a ideia é de que as crianças escrevam, copiem em português. Bom, então eu perguntei para os professores o que deveria, né? Como deveria ser esse processo, né? O que eles precisariam para poder atender essas crianças? Então, eles propuseram, né, na época da pesquisa, que as aulas de espanhol, inglês, português, né, fossem oferecidas, né, para as crianças, né, de diferentes nacionalidades.
nós tivemos também professores que achavam que deveria ter escolas específicas para as crianças de outras nacionalidades, né? Então, que se fizesse a separação. Então, esses relatos, né, eles são expressão, na verdade, né, do que o professor pensa sobre a presença dessas crianças dentro do espaço de escola. Alguns professores também buscam, né, buscam encaminhamentos, né, e apoio para lidar com essa diversidade linguística e cultural. Então, assim, há um ecletismo, né? Há poucos professores que, na verdade, compreendem que existe a necessidade de buscar uma formação continuada, de pensar material diferenciado para atender essas crianças, e há uma necessidade, né, de formação continuada para que eles possam, né, atendê-las, mas há professores que acham que, na verdade, a presença dessas crianças é um benefício, né? É um benefício. Eles estão no Brasil, então eles têm que aprender o português, eles têm que se moldarem, né, aquilo que nós estamos oferecendo. Então, não olham para essa questão como sendo um direito social, né? Mas olham como sendo, na verdade, um benefício, tá? Bom, e aí, né, diante, assim, de todos esses procedimentos, né, rigorosos, assim, de ensinar para a criança o português dentro da sala de aula, e não permitir que ela se manifeste, né, na sua língua. Então, nessa escola, era importante que a criança não se valesse muito tempo dos tradutores, né, mas que ela aprendesse rapidamente a falar o português. Né. Então, isso era uma constante instrução, né, das coordenações. E então eu perguntei para esses professores o que para eles seria uma escola de fronteira. E muitos me responderam que a escola de fronteira ela é uma escola pública, né, que ela é desafiadora, que ela é híbrida, que ela é multicultural e que ela tem alunos com diferentes culturas, religiões e línguas. Ok? Mas, né, ao adentrar dentro desse espaço, essas crianças, de certa forma, são silenciadas, né? Porque há também, na verdade, instruções para que essas crianças, em casa, né, falem em português com seus pais, para que eles possam treinar, né? Para que eles possam, na verdade, aprender o mais rápido possível, né? Dominar o português. Uma outra constatação foi de que, né, a escola Helenice Melhorança, ela traz, né, essa característica de uma escola extremamente conservadora, né, que controla passos de professores e alunos, que lida, né, com o controle total das atividades pedagógicas e que, na verdade, ela é vista, né, pela comunidade local como sendo uma escola referência, porque as crianças aprendem, de certa forma, a falar o português. Bom, e aí então eu percebi que há um desconhecimento sobre a localidade, o contexto fronteiriço, né? A noção de fronteira para essas pessoas, ela é percebida como sendo uma linha que separa, que divide territórios, né? Divide nações, ok? E que ela distancia-se, né, dessa ideia de espaço compartilhado, certo? E que as transformações para que essa escola se torne uma escola de fronteira, né, elas só vão acontecer, ou elas estão acontecendo muito lentamente, né, de forma subterrânea. Então, é na sala de aula que o professor está ali aprendendo a lidar. Então, ele usa, na verdade, na maioria das vezes,
a sua experiência diária e ele age de forma intuitiva. Na medida em que os problemas vão, né, surgindo, à medida em que ele tem que atender essa criança, ele vai, então, né, desenvolvendo procedimentos, ele vai desenvolvendo práticas que são realmente intuitivas, e aquilo que dá certo ele incorpora como conhecimento, e aquilo que não dá, na verdade, né, de certa forma, ele exclui do processo. Então, essas transformações na cultura escolar, elas estão acontecendo de forma gradual, né, em resposta a essa diversidade e aos desafios que ela se apresenta. Bom, então é fundamental, né, mudar a forma de enxergar esses ambientes fronteiriços, reconhecendo-os como espaço de troca e de interação. Então, essa percepção ela está muito centrada na cultura acadêmica, né? Então, é a academia que enxerga a escola, né, como possibilidade de interação. E a compreensão desse ambiente sociolinguístico e do encontro social ela é crucial para que a formação docente, para a consolidação dessas pedagogias e culturas escolares de fronteira possam acontecer, certo? Então, isso está acontecendo de forma gradual, né? E é eu diria que é uma guerra de forças aí, né? Entre essas três culturas e, de certa forma, em alguns espaços de escola, por exemplo, nas escolas que eu estou pesquisando, né, que a gente pesquisou e que a gente passou por elas, né, nesse ano de 2024, a gente percebeu que as coordenações e a direção, elas demonstram muito claramente, né, essas culturas que incidem sobre a escola. Né? Então, algumas deixam mais a cultura política agir sobre a escola, outras deixam mais a cultura empírica, né, florescer ali e tentar buscar elementos diferenciados, e muitas também rejeitam ou desconhecem, né, o que a cultura acadêmica está propondo. Eu penso mais que é isso. Obrigada, vou para a gravação aqui.